Olá, que alegria é estar conversando com você mais uma vez. Eu estava pensando numa pergunta que nesses tempos de pandemia e igrejas fechadas a gente está fazendo. O que você sente, do que você sente mais falta nesses momentos? Mais falta da igreja nesses momentos? E aí algumas pessoas dizem, olha, são os cânticos, a música, são os sermões, são as orações, não é? E outro dia alguém me disse assim, o que eu mais sinto falta da igreja são dos abraços. E é verdade, muitos de nós, dizem os entendidos, precisamos deste toque. Esse toque de um abraço, de um carinho, faz com que o nosso organismo desacelere, diminuindo os níveis de cortisol e de adrenalina. São os famosos hormônios do estresse. Então, o toque faz bem. Mas além de fazer bem, o toque pode salvar uma pessoa. Eu queria levá-lo hoje para o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Você está com a sua Bíblia aí? Se não, procure uma Bíblia e vamos ler juntos uma história muito conhecida, contada pelo evangelista Marcos, no seu evangelho, sobre um dos maiores milagres que Jesus fez. Capítulo 5, a partir do verso 25. Grande multidão, diz a Bíblia, o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos. Aqui é um detalhe interessante, o evangelista está dizendo que ela gastou tudo o que tinha, sofrera muito por causa do seu problema de saúde e, na verdade, nada, diz o texto, conseguia fazer com que ela fosse curada. Então o texto diz assim, ela teria despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, a situação só piorava. E o verso 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Então nós temos o verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Responderam-lhe seus discípulos, ó Jesus, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, diz o verso 33 do capítulo 5, a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tremendo, não? Uma história das próprias da época de Jesus, que pessoas que tinham perdido todas as esperanças, cujas expectativas todas estavam sepultadas, eram trazidas de volta à vida. Esta mulher padecia de um problema de hemorragia. A Bíblia não dá maiores detalhes sobre que tipo de hemorragia era esta. Todavia, o que a gente sabe é que por isto, baseado nos livros de Moisés, essas pessoas não poderiam nem entrar no templo, essas pessoas eram proscritas, essas pessoas eram separadas da comunidade, porque elas eram cerimonialmente consideradas imundas, impuras. E então, ela se encontra com Jesus numa situação meio que inusitada, no meio de uma multidão que se espremia, que se comprimia e que literalmente carregava Jesus. Nós temos que entender que essa história é precedida por uma outra. Na verdade, ela está no meio de uma outra história, que era a ressurreição da filha de Jairo.
um chefe, um líder da sinagoga, que veio até Jesus pedindo que curasse a sua filha, que estava muito doente. E então Jesus se dirige à casa de Jairo. E enquanto ele se dirige, no meio dessa multidão que o acompanhava, estava esta mulher. E ela é curada. Depois a história continua com a morte da filha de Jairo, antes que Jesus chegasse à casa. E em lá chegando, Jesus ressuscita esta menina. Há uma certa comparação que pode ser feita entre esses dois milagres que estão aqui narrados num bloco só. Esses dois milagres ocorrem para nos mostrar que Jesus dá sua atenção para pessoas diferentes em diferentes situações. Que ele não discrimina ninguém, que ele não discrimina você e eu quando estamos passando por alguma necessidade, por alguma provação, por alguma dificuldade. Note que ele atende bem o chefe da sinagoga, alguém famoso, alguém proeminente, mas ao mesmo tempo ele dedica tempo para uma mulher que sequer o nome é narrado na Bíblia. Tal era a sua insignificância social para os moldes daquela época. Então, nesse texto, há algumas coisas que para mim transparecem e que são lições práticas para a minha vida, e eu creio que são para a sua vida também. A primeira delas é que a gente percebe aqui uma certa insensibilidade, talvez não proposital, dos próprios discípulos. Eles reagiram como todo mundo e não entenderam a reação diferente de Jesus. Quando a mulher toca as vestes de Jesus, e Jesus sente que dele saiu o poder, porque aqui estava o Cristo divino humano, eles não conseguem captar isso. Eles dizem: Jesus, todo mundo está te apertando e você não percebe que estão te apertando? Isso alguém te apertou do nada. Mas Jesus diz: não é bem assim. Jesus sabe distinguir o toque casual do toque da fé. E isto nos adverte para o tempo que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Há capítulos da vida das pessoas que são invisíveis, que estão ocultos aos nossos olhos mortais. E muitas vezes nós não temos essa sensibilidade diante de histórias tristes de vida, de pessoas que lutam duras batalhas, de pessoas que precisam, na verdade, de uma mão auxiliadora, de um amigo verdadeiro. Essa mão, quando estendida, é de um incomensurável valor. Ellen White tem uma expressão que ela diz que essa mão estendida é mais valorosa do que ouro, do que prata, para muitas pessoas. Às vezes é uma palavra, às vezes é um sorriso, às vezes é um ouvido que para ouvir as lutas de alguém. Essa falta de sensibilidade é uma coisa muito comum do mundo de hoje. Nós apenas olhamos as pessoas pelas aparências, mas não conseguimos penetrar no âmago da sua vida, do seu coração, para podermos ajudá-las, para podermos entendê-las. Nós, às vezes, somos também frutos desta insensibilidade do mundo. Nós estamos sofrendo e as pessoas não nos entendem, as pessoas não estendem uma palavra, uma mão, um carinho, um toque especial. E aí está a importância de Jesus. Você percebe que os discípulos estavam insensíveis. Um líder e um cristão, eu diria, não pode ser uma pessoa insensível diante da realidade na qual ele está inserido, na qual ele está vivendo. Isso faz toda a diferença na vida prática do dia a dia. O amor, por isso que Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. João 13, Jesus fala isso: nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E nesse amor estão atos de bondade, de atenção, de carinho, estão toques especiais que podemos fazer com as pessoas. Bem, mas na sequência, o que salta aos olhos também nessa história
Há muitas lições que podemos tirar dessa história, eu não quero abrangê-las todas nesses poucos minutos, mas o que salta aos olhos também, além da insensibilidade dos discípulos, está justamente a sensibilidade de Jesus. Jesus soube distinguir o que era um toque, um esbarrar de uma pessoa noutra, com o toque da fé. De algo que vinha do coração, de algo que revelava um desejo profundo, de alguém que queria a cura, de alguém que queria a bênção, de alguém que queria a salvação. E então, Jesus, com a sua natureza divina, percebe isto. É interessante esse detalhe aqui, quando a gente compara a história da mulher de fluxo de sangue que foi curada, que nós estamos analisando, com a história da ressurreição da filha de Jairo, que vem logo na sequência do capítulo 5 de Marcos, a gente percebe que Jesus estava interessado em alguns detalhes, algumas minúcias. Tal era a sua sensibilidade diante das pessoas, das coisas e das necessidades das pessoas. Aqui Jesus percebe o leve toque de uma pobre mulher que sequer nome tinha na história. Na mentalidade da época e de hoje também, ela seria apenas mais uma no meio de uma multidão. Simplesmente um número, não um ser humano. Mas Jesus percebe isso. Então essa minúcia que ele percebe é fantástica para perceber, para intuirmos a sua sensibilidade diante das nossas necessidades, dos nossos problemas. E quando você compara com a história, como eu disse, da ressurreição da filha de Jairo, você percebe também que o texto bíblico diz que ao ele ressuscitar a menina, quando a menina se levanta, ele disse assim para os pais: deem alguma comida para ela, ela está com fome. Você percebeu aqui a sensibilidade de Jesus diante da necessidade humana? Ele havia ressuscitado uma pessoa, mas estava também preocupado com uma boa alimentação para aquela pessoa. Esse é Jesus. O Jesus que nós servimos, o Jesus que nós amamos, o Jesus que está sempre pronto a nos ouvir, a nos entender, a nos abençoar, a nos curar e a nos salvar. E eu me lembro aqui da história de William Gladstone. William Gladstone foi, por várias vezes, primeiro-ministro da Inglaterra, lá nos anos 1800, mais ou menos. E há uma história de William que, ali junto do palácio onde ele despachava, onde ele atendia, muitas vezes ele saía daquele palácio e na rua ele encontrava um garoto, um menino que tinha defeitos físicos, mas que trabalhava varrendo a rua em frente ao palácio onde Gladstone comandava, naquela época, o que chamaríamos de Império Inglês. Ele era muito famoso e muito poderoso. E esse menino estava ali, de vez em quando, o Gladstone, quando passava por ali, parava para conversar, para trocar algumas palavras com ele e dando uma atenção àquele garoto. Bem, um dia Gladstone percebeu que o menino não estava no seu posto de dever, limpando a rua, aquele pobre menino. E então ele perguntou a alguém: o que aconteceu com ele? E a pessoa disse: olha, você sabe que ele foi atropelado por uma carroça. Naquele tempo não existiam carros como hoje. E ele disse: ele foi atropelado por uma carroça e ele se machucou bastante e ele está em casa. Gladstone, sabendo que o menino era muito pobre, resolveu visitá-lo. Logo após a visita de Gladstone, alguns dias depois, apareceu por lá também o pastor da igreja daquele menino. E ao conversar com a família, o pastor perguntou ao menino: alguém já visitou você? Certamente esperando que o menino dissesse que um membro da igreja o havia visitado, o líder da assistência social havia passado por ali. E Gladstone, e o menino disse: olha, o senhor Gladstone esteve aqui. E o pastor parou e pensou: puxa, pode ser que seja Gladstone, um membro da igreja que eu não conheça, será que não seria um diácono? Mas ele rodou a sua mente e ele não descobriu quem seria. Ele disse: quem pode ser? Ele olhou para o menino com um ar de estupefato e disse: Gladstone. Quem é Gladstone? Quem é Gladstone? E o menino olhou para ele e disse: o senhor então não sabe?
o Gladstone só tem um, William Ware Gladstone. Este é alguém que me conhece, disse o menino. Ele me conhece e eu o conheço, por isso ele esteve aqui em casa. Ele deixou algum dinheiro com a minha mãe, ele deixou comida para nós, ele é meu amigo. Ao ler essa história, eu fiquei pensando que alguém muito maior do que o primeiro-ministro da Inglaterra, alguém muito mais poderoso, pode estar conosco nas horas das aflições e nas horas alegres da nossa vida. Pode nos visitar. Esse alguém é o nosso Senhor amado Jesus Cristo, que teve a sensibilidade de parar para abordar uma mulher que lhe tocara e abençoá-la e curá-la e salvá-la. E por último, a gente chega à fé da mulher. Sabe que aquele toque da mulher não foi algo místico ou supersticioso. Baseado nisso, muita gente vai criar a religião do toque, a religião da superstição, de tocar nas vestes de um sacerdote, de um pastor, de um missionário. Na verdade, isso não passa de superstição. Jesus demonstra aqui que o assunto não estava no toque, porque se fosse assim, toda aquela multidão seria abençoada, e ela não foi, como foi a mulher. Então não era uma questão de superstição, porque a multidão toda apertou Jesus. A Bíblia diz mais de uma vez que a multidão comprimia Jesus. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós temos aqui, na verdade, é fé. Uma fé viva de uma mulher. Uma fé que se entregou. Uma fé real. Uma fé vigorosa. Uma fé cheia de boas obras. Porque muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas isto não se manifesta em boas obras, não se manifesta em atitudes. Nós vivemos numa era de uma fé sem compromisso com as coisas de Deus. Mas a história dessa mulher mostra para mim uma coisa muito importante, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. É muito fácil agora a gente fazer uma declaração de fé, uma profissão de fé. É muito fácil a gente dizer, ai, que saudade que eu estou da igreja, eu queria tanto voltar. Mas quando temos liberdade para isso, a gente nem aparece na igreja. É muito fácil hoje eu dizer, Deus me ajude, Deus, eu me entrego, eu estou com medo de morrer com este vírus, então Deus, eu agora estou me consagrando ao Senhor. Isso é muito fácil. E amanhã, quando as coisas se acalmarem, elas vão se acalmar. Quando as coisas voltarem ao normal, e elas vão voltar, porque elas sempre voltam, nós nos esquecemos desse compromisso de fé com Jesus. A história dessa mulher, para mim, é uma grande lição. Além da sensibilidade de Cristo, do toque de Cristo, que pode mudar vidas, aqui nós temos a história de alguém que demonstrou uma fé viva, prática e comprometida com o Senhor Jesus. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 347, nós temos um texto que comenta a história desta mulher. E aqui na página 347, eu queria ler para você um pedacinho, onde a autora diz assim: assim nas coisas espirituais, falar de religião de maneira casual, orar sem ter a alma faminta e viva a fé, nada aproveita. A fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como Salvador do mundo, não pode nunca trazer cura à alma. A fé que opera a salvação não é um mero assentimento intelectual à verdade. Aquele que espera em ter o conhecimento antes de exercer fé, não pode receber bênção de Deus. E então ela diz, não basta crer no que se diz acerca de Cristo, devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é a que o abraça como Salvador pessoal, que se apropria dos seus méritos. Muitos têm a fé como uma opinião. A fé salvadora é um ajuste pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em concerto. E ela diz assim, fé genuína é vida. Um
Uma fé viva significa acréscimo de vigor, segura confiança, pela qual a alma se torna uma força vitoriosa. Que essa seja a sua experiência e a minha experiência. Que os tempos que vivemos de dificuldades possam nos alertar para o tipo de fé que estamos exercendo. E que o toque da fé seja não apenas da história desta mulher, mas que seja o meu e o seu, tocando em Jesus para a cura e para a salvação. Um abraço e a gente se encontra.